Bom dia! Como vocês sabem, durante esta semana nós estamos revisando os conteúdos e tirando todas as dúvidas em relação aos mesmos. Então hoje, quarta-feira, dia 8/7/2020, e a nossa aula de Geografia, onde nós vamos retomar os conteúdos que serão utilizados no estudo para a realização da nossa avaliação parcial, certo? Então agora nós vamos fazer a correção da atividade anterior, onde nós retomamos o capítulo 1, o que você faz ao longo do dia, das páginas 46 a 51 da unidade 2 do nosso livro didático. Neste capítulo, a gente estudou sobre as atividades realizadas por nós ao longo do dia, sobre os períodos do dia, sobre os profissionais e os estabelecimentos que precisam estar abertos durante todos os períodos, não foi? Então, na primeira questão, meu nome é Mariana, gosto de aproveitar bem o meu dia. Faço as coisas de que gosto e de que preciso para cuidar da minha saúde. As cenas abaixo representam as minhas rotinas de segunda a sexta-feira, dias em que frequento a escola. Observe-as atentamente e responda às questões propostas. Qual a primeira atividade do dia realizada por Mariana? A gente observou que, além da atividade realizada por ela, tinha também os horários. Então, a gente concluiu que a primeira atividade realizada por ela é estudar. Na segunda, Mariana toma banho antes ou depois da aula de natação? Depois. Terceira, em que período do dia Mariana frequenta a escola? No período da manhã. Quarta, de acordo com a imagem, qual a última atividade realizada por Mariana? Como você descobriu isso? A última atividade realizada por ela é dormir e a gente descobriu através do horário mostrado na cena, não é isso? Quinta, escreva os dias da semana em que Mariana realiza essas atividades. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, ou de segunda a sexta, como foi citado lá na primeira questão, que são os dias em que também ela frequenta a escola. Na sexta, você iria completar as frases e a alternativa correta é a segunda, onde tem as palavras noite, dia, dia. Na sétima questão, escreva uma atividade que precisa ser realizada todos os dias. Resposta pessoal, porque vocês colocaram tomar banho, outros escovar os dentes, almoçar, jantar, dormir, certo? Então hoje nós vamos retomar o capítulo 2, as pessoas trabalham, nas páginas 52 a 57. Só que antes de começarmos, a tia queria que você observasse tudo ao seu redor. A roupa que você está vestido, os móveis que estão ao seu redor, os materiais que estão dispostos na sua mesa, o aparelho
que está à sua frente, facilitando o seu estudo. Você já pensou de onde vêm todos esses materiais, todas as coisas que a gente utiliza e consome? Os alimentos que a gente consome, vocês já pararam para pensar de onde vêm, como chegam até a nossa mesa? Então aqui nós temos profissionais que trabalham no campo. Quem são os profissionais que trabalham no campo? E o que fazem? Que atividades são desenvolvidas no campo? No campo, as atividades desenvolvidas são agricultura. E o que é agricultura? O cultivo das plantações. Você observa na primeira imagem agricultores no cultivo de uma plantação, de um alimento que depois vai chegar até a nossa mesa para o nosso consumo, não é? Na segunda imagem, nós vemos a criação de animais. Então, a criação de animais é uma atividade que é desenvolvida onde? No campo. Por quê? Porque é onde tem muito espaço. E para a criação de animais, eu falo de muitos. Não é aquele animalzinho que você cria no seu muro, não. São animais em grandes quantidades, né? Que também nos fornecem alimentos para o nosso consumo. Então, no campo, também tem outras atividades, como a pesca, não é? Então, você veja que algumas das principais atividades realizadas no campo são o cultivo das plantações e a criação de animais. Já na cidade, tem outros profissionais também, diferente do campo. Por quê? Porque alguns serviços são desenvolvidos na cidade. Você veja na primeira imagem que nós temos uma fábrica, né? Indústrias. Então, as indústrias, elas fabricam, elas produzem as mercadorias que depois serão vendidas, não é assim? Serão vendidas para a nossa utilização. A gente vai utilizar aquelas mercadorias que foram produzidas por indústrias, por fábricas. E esses profissionais desenvolvem essa atividade onde? Na cidade. Na cidade também tem muitos profissionais que trabalham na prestação de serviços. Ou seja, eles não estão vendendo mercadorias, eles estão prestando, mostrando o seu trabalho. Nós temos aí exemplos de cabeleireiros, de professores, de carteiros, de médicos, de policiais, de coletores de lixo. Temos também motoristas, eletricistas, advogados e muitas outras profissões que são desenvolvidas na cidade, e algumas dessas também podem também ser desenvolvidas no campo, né? Então, esses profissionais são muito importantes na prestação e também na produção de alguns serviços que são favoráveis para a nossa vida, tá bom? Outra coisa que a gente estudou, que foi
que criança e trabalho não combinam. Quem é que trabalha? Somente os adultos. Muitas crianças trabalham para ajudar no sustento da família, mesmo sendo proibido. Toda criança tem direito de ir à escola e de brincar. E esse direito tem que ser o quê? Tem que ser respeitado. Vocês concordam? Os trabalhos, eles são perigosos às crianças e podem trazer riscos à saúde e ao bem-estar. Criança não trabalha, criança brinca e estuda, não é assim? Então agora é chegado o momento de quê? De você pausar o seu vídeo e pegar o seu TD para fazer a resolução. Quando você terminar, você continua o vídeo fazendo a correção do seu TD, tá bom? Então, agora, nós vamos à resolução do nosso TD. Por quê? Porque a gente não vai ter outra aula antes da prova. Então, a gente vai fazer essa correção agora. Na primeira questão, ficou embaçado aí, mas a tia vai explicar bem direitinho, tá? Desculpa. A primeira questão diz o seguinte: circule somente as atividades que costumamos fazer de vez em quando. Então, aí nós temos 4 atividades. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E a que você vai circular são somente a segunda, que é ir ao dentista, e a quarta figura, que é ir ao médico. Ficou aí? O desenho ficou em cima da segunda questão, mas dá para entender, não dá? Então, na segunda, diz o seguinte: observe a sequência de imagens e escreva quais foram as atividades de Leonardo pela manhã, à tarde e à noite. Então, observando, a gente viu que pela manhã ele estuda, à tarde ele brinca com os amigos, você que sabe como queira colocar. E à noite, a tia escreveu aí, ele ouve histórias antes de dormir, ou ler antes de dormir. Dá para entender, não dá? Na terceira questão, você vai observar as imagens e fazer o que se pede. Então, a letra A pede: pinte somente os estabelecimentos que permanecem abertos em todos os períodos do dia. Então, as imagens que você vai pintar são as imagens 2, que é o posto de gasolina, e 3, que é o hospital. Na letra B, escreva os nomes de 2 profissionais que trabalham no hospital. Então, eu deixei essa resposta para vocês colocarem, porque existem muitos profissionais que trabalham no hospital, tá bom? Na quarta questão, diz assim: o trabalho nas cidades é diferente do trabalho do campo. Que trabalho é realizado no campo? O cultivo de plantações e a criação de animais, não é? Na quinta questão, você vai citar exemplos de prestadores de serviços que você já viu no lugar onde você mora. Muitos, né? Então, você vai citar. Você pode citar professor, bombeiros, coletores de lixo. A gente viu anteriormente e você sabe de outros também.
Na sexta questão, você vai pintar os quadrinhos que marcam as atividades de trabalho que ocorrem na cidade. O cultivo de plantações é na cidade? Não. A criação de animais é na cidade? Não. A pesca é na cidade? Não. E a prestação de serviços é uma atividade que ocorre na cidade? Sim. Então você vai pintar somente o quadrinho onde tem prestação de serviços. Na sétima e última questão, você vai observar as imagens. Observou? Então, a letra A pergunta: quem aparece nas imagens? Nessas imagens aparecem o quê? Crianças. O que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando. Essas situações representam perigo na letra C? Sim. Justifique. Por que essas situações representam perigo? Por que as crianças trabalhando representam perigo? Você vai colocar a sua resposta dizendo por quê, certo? Então, essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, a tia está disponível. E eu tenho certeza que vocês resolveram tudo bem certinho, porque vocês são excelentes. E um beijo e até a nossa próxima aula.